Olá, rainha, tudo bom? Seja muito bem-vinda ao meu canal. Gente, eu vim bater um papo com vocês sobre um assunto que eu já tô querendo conversar há algumas semanas, mas eu tava esperando me acalmar para não deixar a emoção falar mais alto. Sobre uma situação muito chata que aconteceu comigo aqui no meu estúdio, em um dos meus atendimentos. E eu quis trazer isso para vocês, porque, rainha, se isso não aconteceu com você, se você que trabalha aí na área da beleza, você pode ter certeza que um dia vai acontecer, porque nós trabalhamos com pessoas, com público, né? E a gente quer que dá certo, mas nem sempre vai dar. E esses dias eu tive que parar um procedimento, eu tava no início do procedimento, mas eu parei e falei para cliente, eu peguei, olha, vamos parar por aqui, porque infelizmente não vai dar certo. Então eu vou remover o que eu já fiz aqui, vou remover a cola, enfim, e eu não vou poder te atender, né? Eu não posso continuar te atendendo. E era uma cliente que era a primeira vez dela aqui no meu estúdio, ela nem me conhecia, eu não conhecia ela, né? Então a gente fica abalada por toda a situação, porque você quer dar a melhor experiência para cliente, você dá o seu melhor, mas infelizmente às vezes o seu melhor não é o suficiente. E foi o que aconteceu comigo. Vou contar toda a situação para vocês. Essa cliente, ela tinha marcado de fazer um lash lifting comigo. E até então normal, ela já tinha marcado e desmarcado umas 2 vezes, né, por causa da agenda dela, e nesse dia deu certo. E ela veio até então normal, gente. Eu procurei conhecer a cliente, ela sentou, ofereci uma água, nós conversamos, procurei saber de todo o histórico dela, se ela, né, era alérgica, se não era. Ela falou que usava extensão de cílios, né, mas desenvolveu uma alergia, por isso ela estava fazendo lash lift. Então ela já conhecia o procedimento, já tinha feito e tal. Até então, normal, gente. Comecei a dar início ao procedimento e as coisas começaram a meio que desandar ali, já logo na higienização, né? Quando eu fui higienizar, né, ela reclamou que estava ardendo. Que tá ardendo, mas era uma forma, gente, assim, uma ardência, que eu olhei e falei, cara, não tá normal, porque às vezes uma cliente pode reclamar, olha, Vivi, tá ardendo aqui, tá me incomodando. Normal, né, gente? A gente vai lá, joga água, limpa, mas nada resolvia aquilo. Nada resolvia, nem jogando água, nem passando algodão, nem nada, né? E nós trabalhamos, né, pelo menos eu, com uma espuma, gente, de limpeza, assim, que eu já uso há bastante tempo, né? A espuma de limpeza que eu uso é própria para os olhos, gente, tem tudo isso, então, né, nós, profissionais, nós conhecemos o nosso material, né, enfim, gente, não tô questionando isso, tá? E, beleza, passou, aí foi na hora do pad, coloquei o pad, né, que tá arranhando, ok, abaixei, né, tirei o pad, aí, gente, você que trabalha com pad, você vai me entender, o pad já estava aqui embaixo, já estava muito longe, assim, estava aqui embaixo, mas tá arranhando. Aí eu, pô, né, o que tá acontecendo? O cliente tem os olhos muito sensíveis. Aí quando eu tava já fazendo o lash lift, já tinha colocado um molde, gente, já tinha ajeitado tudo, assim, já tava lá colocando os cílios no molde, já tava tudo coladinho. Aí ela, tira esse daqui, porque esse daqui tá me incomodando, tá arranhando, tá doendo. Aí eu parei o procedimento, eu falei, ô fulana, você é mais sensível do que o normal? Aí a cliente engrossou comigo, gente, porque foi uma pergunta só pra eu poder entender, saber o que estava acontecendo. Porque quem trabalha com lash lifting sabe que é um procedimento químico. A partir do momento que você começa, não tem como você voltar para trás. E é um procedimento que, tipo, se os olhos da cliente já era sensível, imagina, os produtos que nós sabemos que são produtos químicos em contato com esse olho, por mais que a gente tome todo o cuidado do mundo, né? Imagina, eu poderia ter um problema ainda maior, não é verdade? E ela engrossou comigo, ela não gostou, ela pegou, olha, então, eu já te falei de todo o meu histórico, que não sei o que, você coloca uma espuma que arde meu olho, eu não posso reclamar, você coloca esse negócio que arranha o meu olho, não pode reclamar. E eu falei, olha, não é sobre isso, é porque eu tenho medo de dar uma intercorrência em você, então eu preciso saber se você é mais sensível que o normal, né? E ela, né, se alterou comigo, então ali eu falei, olha, vamos parar por aqui porque não vai dar certo. Não vai dar certo, então infelizmente eu não vou poder dar continuidade ao seu atendimento. Eu vou remover aqui a cola, o molde, tá? Vou limpar pra você, infelizmente eu não vou te atender, né? E foi o que eu fiz, gente. E a cliente, né, ela se alterou comigo, falou algumas coisas que eu realmente me senti bem ofendida, mas eu mantive a minha postura, porque, gente, como eu falei,
no dia eu chorei muito, mas eu não chorei por fraqueza. Eu chorei pelo fato de não poder responder à altura também. Eu poderia, mas, né, eu acho que não seria, sabe, interessante pra mim, né? Porque eu sei que tem profissionais que é um palito, gente, pra dar a resposta ali, não esquenta muita cabeça não. Mas não é o meu caso, eu não trabalho dessa forma, né? Então eu preferi manter a minha postura, deixar falar, dispensar e vida que segue. Só que aquilo me corrói por dentro. Eu, Viviane como pessoa, se eu não falo o que eu gostaria de falar pra pessoa, soltar tudo, aquilo me corrói por dentro, né? Mas era uma cliente, gente, né? Então eu não iria fazer aquilo, né? Então chorei pelo nervosismo mesmo, assim, sabe? Por não poder falar. Mas é um sentimento ruim, né? E muitas pessoas vão falar, ai, mas demitir clientes é normal mesmo. Gente, eu não fiquei chateada pelo demitir clientes, eu fiquei chateada, demitir a cliente, eu fiquei chateada pela situação mesmo, né? Mas, enfim, aconteceu tudo isso, fiquei triste. Mas por que eu quis trazer isso pra você? Cara, porque acontece, gente. E eu não sei se você acredita nisso, mas eu sou uma pessoa, gente, muito de energia, tá? E se eu olho uma situação, e é qualquer situação, gente, não sei se você realmente acredita nisso, mas assim, eu já tava vendo que não ia dar certo, porque já tava dando sinais que poderia acontecer algo ainda maior. Eu poderia fazer aquele procedimento, a cliente poderia ter uma reação alérgica, e eu ter uma dor de cabeça ainda maior. Eu poderia fazer o procedimento na cliente, ela não gostar e eu ficar ainda mais frustrada e ela se frustrar também. Então tem coisas que a gente sentia, eu já tinha percebido desde o início que não iria dar certo, né? Eu já estava sentindo aquilo. Então, gente, assim, eu não sei nem se é o certo eu falar isso pra vocês, mas eu tô falando assim como profissional que atende todos os dias, que tem o estúdio há mais de 8 anos, pela minha experiência. Quando a gente sente algo, sabe, não vai contra, sabe? Não vai contra. Sabe quando você olha e fala, cara, não vai dar certo, né? Então, não vai, rainha. Né? E se acontecer com você, não fique chateada, porque acontece assim nas melhores famílias, né? Acontece, gente. Eu fico assim, chateada, mas pode acontecer, tá? E foque nas clientes boas que você tem, foque nas clientes que gostam, que admiram, que respeitam o seu trabalho, né? Então, assim, não leva pro coração. Foi o que eu fiz, eu não levei pro coração, tipo, acabou, resolvi, fiquei abalada ali, 1, 2 dias, uma vida que segue, né? Porque a gente trabalha com público, então vai acontecer, né? Mas muito cuidado, sabe? Assim, ouve, né? Acredite no seu instinto, no seu olhar técnico, na sua experiência como profissional. Se você olhar e falar, opa, pode ser que não dê certo, às vezes é melhor você ser sincera com a cliente, né? Você não atender, você perder aquela cliente, mas sabe, assim, alguma coisa lá no fundo, gente, a gente sabe, né, principalmente, assim, profissionais que às vezes, assim, tá, assim, igual eu tô todos os dias trabalhando com o público, às vezes o dia inteiro, né, a gente sabe, junta um pouco da experiência com o sexto sentido, né, com o nosso olhar técnico, ok? E às vezes até energia mesmo, né, você olha e fala, pô, não tá, a gente dá o nosso melhor. Só que às vezes o nosso melhor não é o suficiente, você tá entendendo? E foi isso que aconteceu, foi um conjunto de coisas mesmo, né? Eu acho que ali no início, assim, já não iria dar certo, juntou um pouco de tudo e acabou que aconteceu isso, né? Eu confesso que, assim, não que eu me senti menos profissional, né? Tipo assim, sabe, não me senti assim menos profissional. Mas eu me senti frustrada porque, gente, a gente quer dar o melhor, a gente prepara. O atendimento, ele não começa na hora do atendimento. O atendimento, ele começa antes da cliente chegar. Porque a gente prepara tudo, prepara o estúdio, prepara a bancada, né? Pra receber aquela cliente. Principalmente quando a cliente é a primeira vez, a gente quer encantar aquela cliente e acontece isso, a gente se frustra, né? Mas
faz parte da profissão, tá bom? Então eu quis compartilhar isso com vocês, e se você já passou por alguma situação chata, conta pra mim aqui também, né? Porque é legal a gente trocar essa experiência e eu gosto de saber, né, da experiência de vocês também, tá bom? Então vou lá, gente, vou lá, porque a gente tem que trabalhar aqui um pouquinho também, tá bom?